Oi, gente, boa noite, a paz esteja convosco. Minha amiga Dani, Ana Paula, seja bem-vinda. Aninha, saudade de você, tem muito tempo que eu não a vejo, mas que Deus abençoe sua vida, viu, Aninha? Pedro, seja bem-vindo, glória a Deus. Hoje o dia foi uma quinta-feira corrida, graças a Deus, mas a gente sabe que tudo que a gente faz, a palavra de Deus fala assim, faça tudo para a honra e glória do nosso Deus, né? Eu não sei como é que foi a quinta-feira de vocês, mas a minha foi muito corrida. Mas graças a Deus, foi bem proveitoso, porque quando a gente faz para Deus, tudo é muito bem aproveitado. Amém? Gente, nós estamos aqui, nós hoje no 16º dia, né? De segunda a sexta, nós estamos aqui aprendendo um pouquinho. A paz, seja bem-vindo, meu irmão. É Garcia, né? Garcia do povo aqui. Amém. Deus abençoe sua vida também, meu amigo, meu irmão. Lisa, nós estamos aqui hoje no 16º dia. Nós estamos falando um pouquinho anteontem nós finalizamos, né? Aprendendo a orar pelo esposo, as partes do corpo, da cabeça aos pés, né? Ontem nós tivemos uma outra palavra. Ontem aquilo que Deus colocou no meu coração é que eu vinha falar com vocês a respeito. Alguém assistiu a live de ontem? Deixa eu ver quem assistiu a live de ontem. Deixa eu ver quem assistiu essa live de ontem, gente. Pois é, ontem nós falamos a respeito de como saber lidar muitas vezes com o cônjuge agressivo. Não é agressivo em agressão física, eu disse a agressão verbal, né? Muitas vezes as palavras doem muito mais do que, às vezes, uma agressão física, né? E ontem, para finalizar a live, eu falei um pouquinho, eu quis falar um pouquinho a respeito de crescimento, né? Que nós precisamos de crescer, ter uma maturidade também, principalmente na nossa vida sentimental. Eu não digo só na vida sentimental, porque quando você atinge um grau de maturidade na sua vida espiritual, com certeza, todas as áreas da sua vida. Oi, Gilberto, meu irmão, a paz, seja bem-vindo. Todas as áreas da sua vida, com certeza, vão ser prósperas, né? Prosperidade, gente, não vem somente de riqueza, de adquirir riqueza, não. Elza, minha amiga também. Elza, essa princesa orquídea lá de Moçambique, gente. Deus abençoe você, minha querida. Mas, principalmente, quando a gente fala prosperidade, é que tudo que vai bem, tudo dê certo. Tanto na sua vida financeira, na sua vida familiar, no seu casamento, né, no seu ministério, né? Então, tudo. Agora, hoje, eu quero falar com vocês, nós estamos falando ainda assim, nesses 21 dias desse propósito, nós estamos aprendendo a ministrar, a orar pelo cônjuge e tudo mais, mas a palavra também é sempre voltada para a gente, para que a gente possa mudar, ser transformado. Eu disse ontem que não tem como você aprender a orar pelo esposo da cabeça aos pés se você não tiver um posicionamento, uma mudança também, uma atitude de mudança, né? Porque eu estava até pensando hoje, senão fica aquela situação, né? Tem gente que ora, fala assim, ó Deus. É a mesma coisa de você falar assim, Senhor, você fazer uma corrente, eu quero fazer uma corrente, vamos falar assim, para Deus me prosperar. Eu vou fazer uma corrente, vou orar às 7 horas da manhã, eu vou orar 5 horas da tarde, 3 vezes no dia, para Deus me prosperar. E aí ele está fazendo a campanha, fazendo a corrente. Aí o que acontece? Aí a pessoa fica o dia todo em casa, ela não trabalha, ela não sai para ganhar dinheiro. E ela está esperando só em Deus, né? Olha, esse aí essa mesmo tipo de atitude, você só orar pelo seu esposo e não ter um posicionamento no mundo natural, né? E isso influencia demais, mas demais também. Então, hoje
Hoje o tema que eu trouxe para falar com vocês é: seja digna de mim. Que isso, pastora? Seja digna de mim. Será que você pode olhar para sua esposa e dizer sim para ela, para sua esposa: você é digno de mim? Será que ela pode olhar para você e dizer assim: meu marido é digno de mim? É meio complicado, mas vocês vão entender um pouco. Daqui a pouco que eu vou começar a falar, aí você vai começar a entender. Só que antes disso, eu quero que você vai desligar de tudo. Eu sempre gosto de falar nisso. Desliga de tudo, não precisa de você ficar olhando para mim, não precisa de você ficar olhando para a tela do seu telefone aí. Eu quero que você eleve seu pensamento ao Senhor e nós vamos pedir ao Espírito Santo que venha ministrar em nossas vidas, tá? Que Ele venha ministrar no seu coração, que Ele venha ministrar na minha vida, que eu venha ser boca de Deus para você nessa noite. Amém? Fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor. Quero que você desliga de tudo. Eu quero que agora, nesse momento, você feche os seus olhos e ore ao Senhor. Senhor, eu preciso de ouvir a voz do Senhor. Eu quero que o Senhor me direcione a tua palavra agora. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai amado, Pai Santo, eu me coloco na tua presença mais uma vez, Senhor Deus, para falar a cada um dos teus filhos que aqui estão. Pela misericórdia do Senhor, ó Pai, usa os meus lábios, porque eu, Senhor Deus, de mim mesmo, eu sei que eu não posso, mas eu só posso alguma coisa quando o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, me toma pela Tua graça. Então, em nome de Jesus, essa palavra que vai ser ministrada nessa noite, venha ser como uma semente no coração dos Teus filhos, ó Pai, para que ela possa entrar e dar frutos, em nome de Jesus, 100 vezes mais, é o que eu peço e agradeço ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Nós cremos que agora a gente já está capacitado, né? Porque é pelo Espírito Santo de Deus, gente. Se não for pelo Espírito, ninguém faz nada, não. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, eu não estava nem aqui, para te falar a verdade. Para te falar a verdade. E eu vim, nosso tema hoje é o quê? Seja digna de mim. O que eu disse? Será que o seu esposo pode dizer o seguinte, ou você pode dizer que a sua esposa é digna da sua pessoa? Ou vice-versa? Será? A palavra de Deus diz o seguinte, olha, nós sabemos que Deus, para Ele manifestar na minha vida e na sua vida, Ele precisa nos colocar numa situação, Ele tem que nos colocar numa situação onde Ele venha poder trabalhar em nós. E qual que é essa situação que muitas vezes Deus usa para que Ele venha trabalhar na minha vida e na sua vida? A gente pode resumir praticamente numa palavra só: fraqueza. Fraqueza. Deus ele só consegue trabalhar no ser humano quando ele está numa posição de fraqueza. Né? E nós sabemos que ele diz, né, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então Deus ele só vai trabalhar na sua vida, sabe, se você estiver naquele momento fraco mesmo, sabe, impossibilitado. E por que o fraco? Porque na realidade o fraco tira todas as suas limitações, tira todo o seu eu, para que o poder de Deus ele venha mesmo, ele venha transparecer em você. Mas para isso tudo influencia pelo fato do quê? Pelo fato do quê? Pelo fato do seu posicionamento diante de Deus. Deus ele só vai trabalhar em você nesse momento de fraqueza se você permitir. Se você permitir, Deus ele trabalha na sua vida. Porque tem situações que a pessoa, mesmo no momento de fraqueza dela, naquele momento mais difícil da vida dela, ela ainda é um pouco redutível, né? Ela acha que eu posso tomar as minhas decisões, eu decido por mim, né? E eu não tenho que falar, eu não tenho que ouvir as outras pessoas. Não, nem digo ouvir as outras pessoas, mas eu não tenho que ser dirigida pelo Espírito. Eu ainda posso decidir por mim. E Deus ele precisa
dessa fraqueza nossa para que ele venha se manifestar. Agora, pastor, o que isso tem a ver da minha esposa, ela me olhar como eu sendo digno da pessoa dela? O que isso tem a ver? Eu quero que você entenda algo que parece que muitas vezes a gente acha que parece até loucura, né? Mas não é. Eu estava lendo um texto aqui, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, quero que todos prestem atenção, porque muitas vezes a gente quer que Deus fale com a gente, mas os nossos ouvidos não estão atentos, nem os nossos olhos. Então, para tudo que vocês estão fazendo agora e ouça com atenção. Amém? Olha só. O estrondoso sucessor militar, Napoleão Bonaparte, encontrou o rival somente no seu ego atroz. Em uma carta, ele repreende a sua esposa. Ele diz: insisto que seja mais forte. Disseram que você está sempre chorando. Que vergonha! Olha só, que vergonha! Isso é muito ruim. Seja digna de mim e desenvolva um caráter mais forte. Faça uma aparição adequada em Paris. Se você estiver sempre choramingando, escuta só, pensarei que não possui nenhuma força de caráter. Olha, não gosto de covardes. Uma imperatriz precisa ter coragem. Coragem. Quando eu li essa palavra, eu fiquei assim, meu Deus, é muito forte isso, né? Olha só, quero que vocês atentem para o que eu estou falando aqui. Uma pessoa que é digna da outra, eu quero dizer, para outra pessoa ter orgulho dela, ela tem que se posicionar de uma tal forma, né? E essa tal forma, que aqui nessa frase de Napoleão Bonaparte, nesse texto, aliás, ele vem exortar a sua esposa. Eu tenho ouvido falar que você só anda choramingando por toda parte, né? Que, como ele disse aqui, você só fica, você não aparenta ter força nem caráter. E ele diz: eu não gosto de covardes. Uma vez eu disse aqui, e eu vou dizer para as mulheres e principalmente para os homens também, tá? Uma pessoa, para ela ter orgulho da outra, para ela ser digna da outra, primeira coisa que nós temos que nos posicionar é em que eu preciso de sair da situação de vítima da história. Principalmente numa situação em que, por exemplo, você está lutando, você está orando pela restauração do seu casamento, ou pela transformação da sua esposa, ou pela mudança do seu esposo. Primeira coisa que Deus quer trabalhar na sua fraqueza é sair da situação de vítima. Pare de se vitimizar. Pare de se vitimizar. Aqui a gente vê Napoleão dizendo: olha, eu não gosto de covardes. Eu preciso de uma pessoa que tenha coragem do meu lado. Eu fico imaginando Napoleão Bonaparte. Você imaginou? Napoleão Bonaparte como uma esposa que só fica choramingando, que só fica se vitimizando, né? Circunstâncias. O que Napoleão Bonaparte diz? Olha, problemas todos nós temos. Dificuldades nós temos, mas é a situação como nós nos posicionamos que muda toda a situação. Aí, muda toda a situação e muda também os olhos da pessoa que está ao nosso lado. Os olhos da mulher que está do seu lado, os olhos do homem que está do seu lado, da sua esposa, do seu esposo. Né? Como eu disse aqui, não adianta só a gente ficar orando, jejuando, eu vou jejuar tantos dias assim se assado, eu vou orar tanto assim se assado, mas você não tem um posicionamento adequado.
E a pior coisa num ser humano, posso dizer, é quando o ser humano assume essa postura de se vitimizar em tudo. Quando Deus, principalmente quando o próprio Deus ele quer agir em nós, como eu disse aqui, aonde nas nossas fraquezas, até nisso Deus ele quer agir. Deus ele sabe a posição que nós estamos. Porque não tem como todo esse processo, por exemplo, a sua esposa, o seu esposo, ele tem que olhar para você com o olhar de dignidade. Você tem que se sentir digno também dela, ela te olhar e ver uma pessoa de coragem, uma pessoa que de cabeça em pé, erguida, sabe? Meu pastor ele fala uma coisa que é verdade. Ele diz o seguinte: o pastor Jerônimo fala assim: olha, eu posso estar sofrendo, mas estou de pé. Estou sofrendo, mas não dou oportunidade de ficar choramingando. Posso estar sofrendo por dentro, mas eu não estou reclamando. Estou sofrendo. Por exemplo, a condição que o povo estava lá no deserto não era a melhor condição da face da terra. Sim, não era. Talvez eles poderiam querer realmente uma comida diferente. Talvez comer maná todos os dias, a pessoa ficava enjoada. Vai comer arroz, feijão, vai comer só arroz 40 dias. Se às vezes você não vai ficar enjoado. Mas, se você ainda tem o arroz, você tem que ser grato por ele, né? Aí você sai da condição de se vitimizar, de achar, não, é igual o povo lá no deserto, né? Ah, Moisés, se você não tivesse água a gente para esse lugar aqui, quem sabe a gente estaria melhor lá no Egito. Quer dizer, eles preferiam continuar na condição que eles estavam, escravos, do que ter uma posição de ser livres. E, por exemplo, o processo que muitas vezes você está vivendo, realmente é uma questão de escolha verdadeiramente, né? É uma questão de escolha. Ou eu escolho crescer, amadurecer dentro desse processo, né? Porque quando eu cresço, quando eu amadureço, automaticamente as pessoas à minha volta elas vão ver que eu mudei. Eu não sou mais a mesma pessoa. Sabe? Eu não sou mais aquela pessoa assim, desprovida de coragem. Eu não sou mais aquela pessoa que vou ficar só reclamando, que vou ficar só choramingando, que mesmo, vou dar um exemplo aqui, eu tô sem, no caso de um casal, né, a esposa está sem emprego. Eu tô sem emprego, por isso que eu tô assim e tal, vou ficar só reclamando. Qual o motivo que esse marido tem para olhar, achar alguma coisa boa nessa mulher? As outras coisas, às vezes uma coisa só de ruim atrapalha todas as outras coisas boas que muitas vezes ela faz. Que às vezes as outras coisas boas podem ser o seguinte, igual eu estou falando, uma pessoa que está posicionada, que está orando, que está clamando, que está buscando a Deus e tudo mais. Mas se ela ficar na mesma situação que ela está, se ela não mudar, se ela não se posicionar, querer essa mudança, eu não vou viver mais, não vou olhar o meu deserto como uma situação a pior situação do mundo. Eu não vou olhar. Eu vou aproveitar esse tempo para ver o que eu preciso, aquilo que eu estava sendo falho, né? Porque é um conjunto, gente, é um conjunto. A sua oração para ela ser atendida, ela precisa de realmente ter alguma coisa diferente em você. Não adianta. Eu já vi várias pessoas, vários casamentos que não foram restaurados. Vários casamentos que, às vezes, a esposa e o marido estão dentro de casa, não separou, mas vive como cão e gato. E a mulher conhece a palavra, o homem conhece também a palavra. Mas sabe por quê? Existe sempre um que sempre vive a situação demais. Sempre, igual eu falei, ele está só choramingando, né? É o seguinte, como é que é aquele ditado? A Dani que me ajuda nisso. Como aquele ditado assim, se o limão tá bom, vamos fazer uma limonada, um trem assim. Você tem que pegar a situação que você está vivendo hoje. O que é a situação que você está vivendo hoje? Você está orando para Deus transformar a vida do seu esposo, da sua esposa? Amém, eu estou orando, estou clamando a Deus.
Agora o seguinte, por que que a minha esposa ou o meu esposo, ele não muda? Por que que ele não acha crédito em mim para que ele venha achar assim, vale a pena eu mudar porque eu vou citar um exemplo assim, né? Vale a pena eu mudar porque a Lucinha, ela é uma pessoa que é uma pessoa que ela é para cima, ela é uma pessoa que ela é uma mulher de Deus. Principalmente isso. Principalmente isso. Principalmente isso. Eu queria que você, se você puder, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 38. 10, 38. Diz assim, olha, o meu aqui já está até aberto. A Adriana não está aí hoje, né? A Adriana que me ajuda. Vamos lá, 10, 38. Diz assim, olha. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Olha o que o próprio Jesus diz: quem não toma a sua cruz e segue, não é digno de mim. Sabe, aqui Jesus ele fala um posicionamento de uma mudança. Quem não toma a sua cruz e não me segue, quer dizer, não é digno de mim. E é isso que Deus está chamando a atenção de mim e de você. Eu estava lendo aqui, olha, Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 2, Paulo, ele foi falar a respeito de uma mulher chamada Febe, ele foi orientar aquele povo de Efésios a respeito dessa mulher, como eles deveriam tratar aquela mulher, mas de uma forma que eles fossem santos, Olha só, lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, Efésios capítulo 4. Falei da minha luz e não melhorei a minha luz. Aí eu sofro aqui porque a luz, ela é... Efésios, já achei. Efésios capítulo 4, versículo 1. 4, 1. Diz assim, olha. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando e foi orientar, quer dizer, mais do que você fazer por você mesmo, você está fazendo de acordo com aquilo. Minha conexão está querendo cair. Aquilo que você já recebeu por vocação, aquilo que já foi dado para mim e para você. E ele diz, olha, sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Em amor. Agora, por que Deus estabelece isso na minha vida, na sua vida? Por quê? Por quê? Porque é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que nesse processo, sabe, de tudo aquilo que você está vivendo, que você está clamando, que você está orando, que principalmente a mudança não seja somente na pessoa que você está orando, no seu esposo, na sua esposa, não. A mudança seja primeiro em você. E o que é essa mudança? É o amadurecimento. Porque esse amadurecimento, na realidade, é o plano, é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Porque só quando você atinge um grau de amadurecimento espiritual, você cresce naquilo que Deus estabeleceu para você. Então, a situação de, às vezes, o seu esposo, o que você está vivendo hoje, ou que seja a esposa dentro de casa, ou o esposo dentro de casa, ou fora que saiu, né? Ou você orando para que Deus venha mudar o coração desse marido ou dessa esposa. Na realidade, esse processo é de transformação para você, de crescimento para você, né? Porque quebra o seu eu, quebra o seu eu. Como é difícil da gente quebrar o nosso eu.
como é difícil da gente quebrar, sabe? Falar assim, eu preciso de mudar, mas como eu preciso de mudar? Eu estou orando para minha esposa mudar, eu estou orando para o meu esposo mudar, né? Pastor, mas o que eu tenho que mudar? O que eu preciso de mudar? Por que eu preciso? Porque quando você muda, você está fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus já estabeleceu na sua vida, que aquilo que Deus te chamou para você ser. É um dom de Deus isso, que Deus coloca nas nossas vidas. Pensa bem, se eu não tivesse aceitado tudo que eu passei, o que eu sofri como uma mudança para mim, hoje eu não estaria aqui, hoje eu não teria uma maturidade. E vou te dizer que eu tenho muito mais. A diferença é como a gente olha as coisas. Quando eu olho que vejo que é o seguinte, tem um propósito de Deus para isso. E o propósito é que eu faça isso para, primeira coisa, para agradar a Deus. Né? Porque quando eu me sujeito, quando eu estou ali, além de orar, além de tudo que eu faço, está cooperando para que ela veja a minha transformação, para que ele veja a minha mudança, eu estou realizando um propósito de Deus. Livro de Filipenses, capítulo 1, 27, diz assim, olha, agora o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Colossenses 1:10, eu separei algumas só para você entender que existe um propósito de Deus quando você muda. Quando você deixa a situação que você está vivendo te lapidar, te transformar. Né? Não é só o propósito de orar para a mudança da outra pessoa, mas é o propósito de você aceitar todo o processo de perseverança, o processo de quebrar o seu eu, de quebrar o seu orgulho, de quebrar a sua soberba, de quebrar a sua ignorância, tem hora, a sua falta de paciência, né? Porque, vou falar, igual as mulheres, a gente é muito impaciente. A gente, por exemplo, você quer orar e você quer um negócio para amanhã. Nem para amanhã não, você quer um negócio para ontem. Isso Deus quer trabalhar em você. Então ele usa essa situação do seu esposo, da sua esposa, para lapidar isso em você, para que você venha realizar aquilo que agrada a ele. Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz assim, olha, desse modo vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. O que agrada a Ele. Olha só. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12, diz assim, olha, nós nos animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira de que agrade a Deus e que o chame a terem parte no teu reino e na sua glória. Então, tudo que está acontecendo, de você querer ser transformado, é algo que Deus agrada a Deus para que você viva conforme a vontade dele. Não é conforme a sua vontade, é conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. Porque nós sabemos que a vontade de Deus era sempre boa, perfeita e agradável. Agora, quando eu aceito tudo, eu vou aceitar essa mudança, porque é como eu disse assim, a sua esposa, ela tem que olhar e você olhar, ela tem que olhar para falar assim, olha, meu esposo, ele é digno de mim. Por quê? Porque ele é uma pessoa que é uma pessoa forte, ela é uma mulher forte, é uma mulher corajosa. Eu disse aqui umas lives aqui algum tempo atrás, que é o seguinte, nenhum homem gosta de mulher fraca. Nenhum homem gosta de mulher fraca. Todo homem ele quer uma mulher que seja forte ao lado dele, que seja submissa, mas que ela seja forte, que ela tenha coragem, que ela não seja uma mulher que se vitimiza por qualquer situação. E digo mais, o meu amigo Giovanni, boa noite, a paz. E digo mais, a mesma coisa é a mulher. Nenhuma mulher gosta de ter um homem ao lado dela
que seja um homem fraco, que seja um homem que qualquer situação ele está se dando ele se coloca como vítima, ele está chorando, ele está choramingando. Então por aí a gente entende que é o seguinte, realmente eu preciso mudar. Eu preciso amadurecer. Eu disse o seguinte, a maturidade transforma o homem. Em outras palavras, que a gente possa buscar essa maturidade. Um dia Paulo ele falou assim, ele disse lá no livro de Timóteo que a gente tem que ser diligente. Quer ver? Eu até coloquei aqui, olha. 1 Timóteo 4,15, ele fala que a gente tem que ser diligente nas coisas, naquilo que a gente se propõe para Deus. Eu tenho que ser... O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa que é o seguinte, ela não desiste, que ela vai, ela insiste, né? E assim é você. Assim você precisa ser. Às vezes as pessoas acham muito mais fácil, eu falei assim, eu estou cansado, eu não vou lutar mais, eu não vou lutar pela minha casa, eu não vou lutar pela minha família, entendeu? Porque eu estou cansada, não vou orar, ou senão eu já orei até, mas você não experimentou mudar, você não experimentou você sair da condição, sabe? Deixar Deus trabalhar nessa fraqueza sua, deixar Deus transformar essa fraqueza sua para que você possa amadurecer espiritualmente. Isso aí você não experimentou, porque todo o seu foco está onde? Só na situação de orar e achar que a outra pessoa é que tem que mudar, né? E quando você entende que essa situação é uma oportunidade que Deus está dando para que você seja uma pessoa melhor, uma pessoa digna para ela, sabe? Aí tudo muda. Eu estava tomando banho e eu pensando na história de José. Eu fiquei pensando assim, olha, se José, para e pensa, se José, o primeiro dom que Deus deu para José foi o quê? Foi o sonho. Ele teve um sonho e aí ele corre lá e conta para os irmãos dele, correto? E aí os irmãos dele pegam ele, joga ele naquela cisterna, naquele buraco ali. Acontece aquele tanto de coisa na vida de José. Depois ele vai preso, ele vira escravo, né? Vem a história de Potifar. Só que aí José... o que era para acontecer? Era para José ter trauma de sonhos, trauma de interpretações. Interpretações, você está doido. A última vez que eu tive um sonho, fui contar para os meus irmãos, eu quase que morri. Imagina só, porque a gente é assim. Se a gente passa uma situação... igual vamos colocar na vida sentimental aqui, você passa uma situação de uma dificuldade com o marido ou com a esposa, aí você já acha que aquilo já é o caos, aquilo já é para morrer. Eu passei por isso, gente, e eu estou aqui, eu sobrevivi. Agora, mas por que eu sobrevivi e por que José sobreviveu? Sabe por quê? Ao invés de José ficar se vitimizando, se posicionando com aquela falta de coragem, aquela tristeza e tal. Aí a primeira coisa que Deus usa, sabe qual foi a primeira coisa que Deus usa para ver se José realmente ele tinha sido transformado com o processo? Ele usa também um sonho. Né? Quando o Faraó tem um sonho lá e quando ninguém consegue interpretar e finalmente alguém lembra de José lá na prisão, né? Que ele tinha decifrado até mesmo um sonho para o copeiro, vocês estão lembrados disso? Deus usa a mesma coisa que foi usada para destruir ele lá, ele podia achar que era para destruir, que foi para morrer. Deus usa a mesma situação. E aí, qual a demonstração de José naquela hora? De um homem forte, de um homem corajoso, que não ficou, como é que eu posso dizer? A palavra certa é o seguinte, sabe quando a pessoa fica traumatizada? Que não ficou traumatizada com a história? Não. O sonho? Vem cá que eu vou desvendar o sonho para vocês.
Ele podia ter ficado com trauma daquela situação, mas Deus colocou a mesma situação porque Deus queria ver se ele havia crescido no decorrer do processo, de tudo aquilo que ele viveu, se ele tinha amadurecido com tudo aquilo que ele passou. Deus coloca a mesma situação. E na hora da mesma situação, ele é o quê? Aprovado. Aprovado. Né? Você quer ver uma coisa que é muito normal? Principalmente no relacionamento, vou dizer, no relacionamento de quem? Ou que seja que saiu o esposo ou a esposa saiu de casa, ou que está dentro de casa, é o seguinte, a esposa, o esposo, vou dar um exemplo, traiu a esposa, correto? Aí, tudo bem, eles conversaram, ela resolveu perdoar ele, né? Mas aí ela sempre fica naquela situação. Ai, eu perdoei e tudo mais, mas eu fico com tanto medo. Nossa, eu tenho medo de dar uma nova chance para ele, e aí ele me trai de novo. Ai, eu tenho medo de viver tudo aquilo que eu passei. E ela falou que perdoou. Gente, isso é o que mais acontece. É o que mais acontece. Sabe? E a pessoa, aí ela fica, ai, porque eu sofri demais. Eu sofri demais. E ela não consegue superar isso. Ela não consegue, sabe, ultrapassar isso. Ela não consegue. Aí ela ora, faz corrente, 7 orações, faz tudo. Mas ela vive a situação. Ela vive se vitimizando. Sempre, sempre. Aí não tem como o poder de Deus se aperfeiçoar nessa fraqueza dela. Não tem como, né? Eu até coloquei aqui, olha, eu tenho medo de não dar certo mais, eu tenho medo dele não ter mudado. Isso é o que é mais comum. Eu tenho medo de sofrer tudo novamente. A pessoa se coloca eternamente na situação de vítima. Chega. Para Deus atender a sua oração, para Deus atender a sua súplica, sabe? Você tem que se posicionar de uma maneira forte, corajosa, sabe? De forma digna. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus te chamou. Às vezes a gente romper no nosso relacionamento, igual eu até falei ontem, né? Para que a gente venha romper, nós precisamos de chegar à maturidade perfeita em Cristo. Porque todo o propósito de Deus é que nós sejamos maduros. Né? Lembra que eu disse ontem que a palavra de Deus fala assim, que a gente não seja como criança. Aí, pastor, mas como é que é isso? Porque uma pessoa, a palavra de Deus fala assim, que o reino do céu pertence às crianças. Mas quando o próprio Jesus ele fala disso, ele não está falando em questão da maturidade da criança, ele está falando na questão da pureza, da sinceridade da criança. Né? Porque a criança ela é sincera, ela é pura. Né? Agora, a maturidade, a gente tem a maturidade de uma criança, não é isso que Deus quer. Deus ele quer que é o seguinte, que a gente pare de tomar somente o leitinho espiritual. Você precisa de estar no nível de que eu vou comer um churrasco espiritual, porque eu estou preparado para isso. Né? Porque senão não vai adiantar você ficar orando, fazendo várias campanhas e tal, e vivendo na situação que você mesmo está, porque você não quer sair dessa posição que você está. Entenda, hoje o chamado de Deus para a sua vida é: saia da posição de vítima, saia da posição de eu fui abandonada, eu fui abandonado. Né? Se você está orando para Deus restaurar o seu lar, o seu casamento, para Deus transformar a vida do seu esposo, se posicione como tal, como um guerreiro, como uma guerreira. Né? Eu não tenho que ficar vivendo do passado, eu não posso ficar vivendo do passado. Né? Eu preciso de evoluir, eu preciso de crescer. E uma pessoa que cresce, ela anda
conforme a palavra de Deus diz. Como eu disse aqui, ó, eu dei 3 exemplos aqui da palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu seja madura, que você seja maduro. Porque só assim o seu cônjuge vai ser digno de você. Só assim a sua esposa vai ser digna de você. Ele vai olhar para você e falar assim, nossa, aquela mulher ela vale a pena, sabe por quê? Ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus, sabe? Por exemplo, eu sempre falo isso, eu gosto muito de ressaltar isso. O mundo que a gente está vivendo, gente, por exemplo, vou dar exemplo, vou falar de mulheres, por exemplo, todas as mulheres fazem a mesma coisa. Elas querem influenciar, às vezes, um homem por um corpo bonito, por um corpo sarado, né? Ou por uma roupa assim, ou por um cabelo mais louro, né? Só que hoje em dia, posso falar, até os homens que não conhecem a palavra de Deus, eles estão sendo mais seletos. Eles estão tendo um olhar, eles querem algo diferente. Porque a carne está tudo a mesma coisa, está tudo do mesmo jeito, né? Agora, quando ele vê algo diferente, e o que é algo diferente? Uma mulher de Deus, um homem de Deus. Entenda isso. O homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem que crescer, ele precisa mostrar que é uma pessoa madura espiritualmente. Quando eu sou madura espiritualmente, eu entendo os processos, eu tenho paciência, eu tenho resiliência, tá? Eu tenho perseverança, tá? Eu não me deixo abater pelas circunstâncias, não. Sabe por quê? Como eu disse aqui, já que é um propósito de Deus, já que Deus quer que eu viva dessa forma, então eu vou respeitar o processo de Deus. Eu tenho que ter paciência, eu vou ter paciência. Eu tenho que ter sabedoria, principalmente sabedoria, então eu vou buscar a sabedoria. E na hora certa, na hora devida, para que eu possa apresentar essa sabedoria. Porque eu sempre digo isso também, não adianta a gente pedir sabedoria, você pede alguma coisa para não usar? Você busca alguma coisa para não usar? Por exemplo, tem gente que compra um tanto de roupa e não usa. Eu não sou assim. Eu, se deixar, aqui em casa a gente tem essa síndrome. Se eu entrar na loja e tiver que comprar um sapato ali, eu quero usar até na hora. Né? Eu vou pedir sabedoria, é para mim usar. Aí eu não vou querer que Deus afasta de mim o problema. Não, é na hora que o problema vier, eu vou estar apta com a sabedoria divina. Sabe? É a mesma coisa. Chegou na hora da situação ali, o esposo, a esposa, a briga, entendeu? Porque não adianta eu ter orado aquele tempo todo lá e se eu não tiver uma sabedoria, né, de lidar com a situação. É para isso que Deus nos chamou. E a palavra de Deus para você hoje é essa. É essa. Grave nas tábuas do seu coração. Eu tenho que ter coragem. Eu preciso ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem todos esses atributos. Ele tem coragem, ele tem sabedoria, ele tem diligência. Ele é resistente, ele é paciente, sabe? Porque acima de tudo, como eu disse, acima de orar, de jejuar, eu tenho que praticar tudo aquilo que eu aprendi dentro da palavra. Resumindo, a palavra é essa. Eu preciso ser maduro o suficiente para praticar tudo o que eu aprendi dentro da palavra. É isso que faz a diferença. Está cheio de gente que ora, jejua e a situação não muda, porque não é maduro o suficiente. Amadurecer é viver aquilo que Deus quer que eu viva, aquilo que agrade ao Senhor. É essa a maturidade que Deus precisa de mim. Amém? E é essa maturidade que vai mudar o meu relacionamento, que vai mudar o meu casamento, sabe? Para que a minha esposa, ela olhe para mim e seja digna de mim, para que o meu esposo olhe para mim e seja digno de mim. Entendeu? Então eu quero orar por você agora nesse momento. Eu quero orar para que o Espírito Santo venha ministrar isso no seu coração. Mas se você
a primeira coisa que a gente tem que ter diante de Deus, assim, meu Deus, realmente, eu fui uma mulher que, nossa, toda hora eu me coloco nessa, eu estou que nem a imperatriz lá, a esposa de Napoleão, que eu até citei aqui, ó, né? Eu estou que nem a imperatriz lá. Como é que a imperatriz se posicionava, a esposa de Napoleão Bonaparte? Ele diz, olha, e insisto que seja forte. Tudo que Napoleão Bonaparte queria é que a mulher dele fosse forte. Olha só. Disseram que você está sempre chorando. Não é que eu estou falando que isso faz mal chorar, não. De vez em quando você tem que chorar, mas tem mulher que, ou tem homem e mulher que chora por qualquer coisa dentro do relacionamento. Entendeu? Dentro do casamento, qualquer situação, estou lá choramingando. Aí ele disse, que vergonha. Isso é muito ruim. Seja digna de mim, porque ele era um homem forte. Ele era simplesmente Napoleão Bonaparte. Olha só, seja digna de mim e desenvolva um caráter mais forte. Faça uma aparição adequada em Paris. Se você estiver sempre choramingando, pensarei que não possui nenhuma força de caráter. Não gosto de covardes. Uma imperatriz precisa ter coragem. Coragem. Essa é a palavra de Deus. Quero orar pela sua vida agora. Queria que você fechasse os seus olhos. Se você... A primeira coisa para Deus agir na nossa vida é a gente ter humildade de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu tenho sido esse homem com fraco, esse homem com falta de coragem, essa mulher choramingona que só reclamo, sabe? Que ao invés de ajudar, eu estou sendo sempre um problema. Eu tenho sido essa pessoa. Mas hoje eu resolvi dizer para o Senhor isso, Pai. Eu quero confessar isso para o Senhor, sabe por quê? Eu quero confessar para que o Senhor venha me mudar. Pois assim diz a tua palavra, que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu estou apresentando diante de ti essa minha fraqueza, para que o Senhor venha se aperfeiçoar em mim, para que meu esposo olhe para mim e diga, realmente, ela é digna de mim, ou eu sou digno dele. Amém? Feche seus olhos nesse momento, que eu quero orar pela sua vida também. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Santo, Pai amado, nós nos colocamos na tua presença mais uma vez. Eu clamo ao Senhor que essa palavra venha transformar vidas, ó Pai. Senhor Deus, a palavra não foi minha, mas foi tua. O Senhor dirigiu totalmente essa palavra. Eu e o Senhor sabemos disso, Senhor Deus. Tem tantas coisas que nessa tarde o Senhor me disse, até algumas coisas que eu coloquei aqui nesse caderno, mas que não foram ditas, mas tem tantas coisas também que não foram escritas, mas que foram ditas. E eu creio que todas elas foram movidas pelo Teu Espírito. Muitos estão aqui e precisavam de ouvir essa palavra. Mas mais do que ouvir, Pai, que essa palavra possa penetrar no coração deles e transformá-los, para que eles venham ter uma mudança de atitude. Meu Deus, que seja uma geração de homens e mulheres aqui com coragem, destemidos, que não venham mais posicionar numa situação de vítima, Pai, mas que eles possam entender que eles precisam ter coragem, Pai, ter coragem, Senhor Deus. Assim como o Senhor foi com Josué, que Josué disse, Senhor Deus, o Senhor deu coragem para ele, dá coragem para esse homem, para essa mulher, Senhor Deus, levanta a cabeça deles, ó Pai. Meu Pai, para que a esposa, o esposo, possa olhar e dizer, esse marido é digno de mim, essa esposa é digna de mim, Pai. Eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus, faça o que o homem não pode fazer, só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém? Entenda isso no seu coração. Sua vida de oração, ela vai crescer quando você aceita o processo de também crescer em Cristo, crescer na vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado pela sua casa, sua família. Eu quero que em nome de Jesus vocês possam atingir esse nível de crescimento espiritual em Cristo, sabe?
porque as pessoas em sua volta, as pessoas conseguem enxergar quando uma pessoa ela é madura na fé, sabe? Não só as pessoas, por exemplo, quem mais você precisa? O seu esposo, a sua esposa, é essas pessoas que Deus quer convencer, mas não é somente a sua oração, mas é o seu posicionamento diante dessa pessoa. E é isso que Deus vai fazer. É isso que Deus vai fazer. Creia nisso. Ei, Patrícia, minha amiga, paz, seja bem-vinda, minha linda. Amém? Creia nisso, se posicione para isso. Amém? Bom, gente, nossa live está terminando. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. Amanhã ainda tem mais uma live na semana, 17º dia amanhã, né? Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. A obra não é minha, a obra é do Senhor, tá? Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo em nossas vidas, Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Vamos terminar agora. Daqui a pouco nós lá no grupo vamos fazer um estudo, nós vamos fazer um estudo do livro de Tiago, né? Hoje é capítulo 2 e você tem a oportunidade, leia a palavra, continue lendo, medite na palavra, que a palavra venha te transformar, em nome de Jesus. Amém? Então, até amanhã. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Que em nome de Jesus, que toda essa palavra que você ouviu hoje possa dar frutos na sua vida. Frutos 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Beijo, Deus abençoe vocês em nome de Jesus.